Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de processo civil. Bom, antes de começar a falar especificamente, eu recebi alguns comentários de alguns alunos dizendo que o som estava muito baixo. Então eu procurei adaptar o microfone, embora acredito que o problema não seja de microfone, talvez possa ser a configuração da sua máquina aí que esteja um pouco baixa. Mas não tem problema, a gente vai trabalhando e adaptando o trabalho. Outro aspecto, eu estou disponibilizando aí no primeiro slide, como você pode ver, o meu e-mail, que é paulosouza@unicesumar.edu.br, e para que você possa se comunicar comigo a respeito das aulas. Como eu tenho recebido uma imensa quantidade de e-mails durante esse período, acho que para facilitar o meu controle, gostaria que você colocasse na frente ali Covid-19 e o seu nome, que aí eu vou poder saber que se trata de um aluno mandando uma mensagem relativa ao tema da aula, né, com dúvidas, comentários, elogios, xingamento. Fica à vontade aí, né, a gente está aqui para trabalhar e apoiar vocês durante esse período, tá bom? Então fica aí o e-mail para comunicação e vamos dar início à nossa discussão de hoje, que o tema é processo. Bom, pessoal, ainda antes, quero lembrar vocês que nossa aula é pautada na obra do professor Humberto Teodoro Júnior, conforme a gente estabeleceu, e separamos os capítulos ao longo de todo o semestre. Uma outra ponderação também, na hora que você for para o nosso fórum de interação, gostaria muito que vocês fizessem os questionamentos de vocês lá, né, para a gente poder estar discutindo. Alguns gostariam que colocasse pergunta para responder. Não descarto fazer isso num outro momento, mas eu acho que isso é bastante produtivo, que vocês leiam o texto, vejam esse vídeo e a partir daí façam os questionamentos de vocês, tá bom? Uma outra ponderação e última para a gente dar início ao nosso assunto, respeito a vídeo, né? Vocês têm aqui o som e o slide. Eu não tenho ainda um programa que consiga configurar as duas coisas, imagem e som. Me parece que é mais importante para vocês ter o slide do que ter minha fisionomia, meu rosto aí, né, no videozinho. Mas também não está descartada essa ferramenta. Mas por enquanto a gente vai trabalhando assim, tá bom? Então vamos começar a nossa matéria. Bom, quando a gente trata de processo, a gente já falou bastante dele ao longo do nosso ano aí, e a gente tem agora falar de uma coisa nova, que é o procedimento. São figuras que se misturam muito com o linguajar do dia a dia. Vocês vão verificar que ação, processo, procedimento, muitas vezes as pessoas, até os próprios autores, acabam misturando uma coisa pela outra. Mas para a gente separar, sob o enfoque teórico, metodológico, a gente tem lá que processo é o método, é o sistema que o Estado deu para nós para que a gente pudesse resolver as nossas questões. Por outro lado, de nada adianta ele dar para nós o instrumento se não dizer para nós como é que a gente vai usar esse instrumento, como a gente vai usar essa ferramenta. E o que disciplina a forma de utilização do processo é exatamente o procedimento. Gosto muito aí do que o professor Humberto coloca, forma material com que o processo realiza em cada caso concreto. A gente também pode dizer que o procedimento é a exteriorização do processo, ou seja, a gente só consegue enxergar o processo, só consegue enxergar esse instrumento a partir da utilização do devido procedimento. O que é o procedimento ainda? Eu sempre gosto de fazer aquela figura do miojo, que eu já fiz em sala de aula com vocês. Procedimento é o modo do preparo, é como eu faço, é como eu preparo aquilo. E como vocês podem ver aí no slide, né, o que vai diferenciar uma ação de cobrança de um inventário, de um processo de execução. Bem que o processo de execução também tem a ver uma outra figura um pouco mais complicada. Vamos nos ater. Para diferenciar uma ação de cobrança, uma ação de inventário, o que diferencia uma coisa da outra é a forma de fazer, é o procedimento. O que diferencia uma ação de recuperação judicial também tem a ver com procedimento. E por aí vai, ação de alimentos, despejo. A gente sabe que está tratando de uma coisa ou outra a partir do chamado procedimento. O procedimento ele tem aí por objetivo multiplicidades de atos que necessariamente o compõem, todos coordenados uma verdadeira dependência recíproca, de modo que um
provoca o outro, e o subsequente é legitimado pelo anterior, todos enfim explicados em um conjunto com um só objetivo final. Uma frase longa, mas que retrata muito bem o que é o procedimento. Vamos lá. A gente já falou dezenas de vezes que um processo se inicia por meio de uma petição inicial. A gente sabe que a petição inicial é um ato, né? Multiplicidade de ato. Ele é um ato elaborado por um advogado para poder representar a vontade da parte. E a gente sabe que todos coordenados numa verdadeira dependência. A gente sabe que depois da petição inicial eu vou ter a citação e a intimação. No novo procedimento, eu tenho a necessidade da realização, logo no começo, de uma audiência de conciliação. Então, a parte ela é intimada para a audiência e também já citada. Por que ela é citada? Porque a gente vai realizar a audiência de conciliação, o objetivo dela, portanto, é o acordo. Se ocorrer o acordo, a gente vai ter a sentença. Por outro lado, se não houver o acordo, o processo vai prosseguir, e ele prossegue por meio da contestação. Então, o autor ele é intimado a participar da audiência e citado para, no futuro, já apresentar a sua contestação. Então, veja, nós temos aqui uma multiplicidade de atos que o compõem. Compõe o quê? O procedimento. Todos coordenados. Aqui eu tenho uma organização, uma ordem. E aqui daqui para frente ele continuaria. Depois da contestação eu vou ter uma outra infinidade de atos que a gente vai ter oportunidade de aprender nesse semestre. Então, mais uma vez, multiplicidade de atos que compõem um todo numa verdadeira dependência recíproca, ou seja, eu só terei contestação se houver a citação, eu só terei uma audiência se houver a intimação para essa audiência. Se há audiência de conciliação, o que se espera lá dentro é o acordo. Se houve acordo, necessariamente deverá haver uma sentença. Então, como o artigo fala aí, como o autor fala, são atos coordenados, sempre dependendo do outro. A gente tem condição, depois de concluída a disciplina, de olhar um processo e saber discriminar cada um dos atos que aconteceram, em que ordem que eles deveriam ou em que ordem eles aconteceram. Então aí fica a importância do procedimento para nós. Qual que é as características dele? Uma característica subjetiva. Subjetivo é aquilo que eu não consigo ver de pronto, eu preciso raciocinar para ver se está acontecendo. Olha só, o procedimento só se estabelece por iniciativa das partes. É aquilo que a gente já estudou lá no princípio da inércia. Processo só se inicia por vontade da parte. Se a parte não quiser, esse processo não irá de forma alguma acontecer. Esse processo deverá ser gerenciado por alguém estranho ao Poder Judiciário, né? Alguém estranho ao Poder Judiciário. Estranho em que sentido? É o nosso juiz. Ele é o cara que vai estar ali falando que deve e que não deve acontecer no processo. Aqui em cima, por iniciativa das partes, não é qualquer parte, é apenas o titular do direito. Apenas quem tem a titularidade do direito é que vai poder apresentar essa sua pretensão. E vai se desenvolver em contraditório. Também fundamental isso aqui. Por que fundamental? Contraditório é o que dirige, que organiza todo o procedimento. Se na ausência desse princípio, o processo é considerado nulo. Olha essa imagem, né? O que a gente enxerga aqui? O que a gente consegue visualizar nessa imagem? Algumas pessoas veem claramente aqui uma caveira. Olha só, aqui você tem a cabeça, aqui um olho, aqui outro olho, um nariz e aqui os dentes. Outros conseguem enxergar aqui uma mulher se olhando ao espelho. Então, isso a gente chama de essa imagem também. Aqui em cima, ó, alguns podem enxergar uma taça, alguns podem enxergar duas pessoas se olhando de frente. Então, a gente fala que o direito de autonomia, de provocar o processo, ele é um direito abstrato. O que vale dizer? Quando a gente propõe uma ação, quando o autor propõe uma ação, ele nunca vai saber qual é o resultado. Ele não sabe o que vai acontecer. Todo o processo ele tem uma margem
50% para que a pessoa possa ganhar ou perder. Quando alguém processa alguém, ele, o autor, tem a convicção que ele tem direito. Mas quem de fato vai dizer se esse direito existe ou não é a figura do juiz. O juiz é a pessoa que vai poder, ao final do processo, concretizar esse direito. Essa abstração, a gente fala dela aqui no processo, a gente vai voltar a falar dela em ação. Já mencionei muitas vezes em sala de aula, a gente não sabe o resultado. É aquela situação do exemplo que eu dei na sala de propor uma ação contra uma pessoa, uma ação de investigação de paternidade com uma pessoa que sequer a mulher tenha tido algum contato antes na vida. Isso aí é uma ação que só vai ter resultado quando vier a sentença. Antes disso vai ter todo um transtorno, se fosse o caso, né, apenas de exemplo, todo transtorno para a pessoa, porque quando propôs a ação, já levantou a dúvida se era ou não era o pai da criança. Isso é possível? Sim, isso é plenamente possível, porque o direito do processo, o direito de ação, é algo abstrato. Ou seja, o processo não depende da existência de direito substancial da parte que o invoca. Pelo menos independe de sua prévia comprovação. Não que a pessoa não tenha que provar o seu direito. Não é isso que a gente está dizendo. A pessoa tem que provar o seu direito, sim, mas quando propõe a ação, a gente ainda tem uma expectativa de direito. Acredita que tenha esse direito. E teremos ou não quando vier a sentença. Ela que vai declarar para nós esse verdadeiro direito a todos nós. Bom, o processo ele é estruturado de uma forma que a gente tem a chamada tutela ordinária. O que é a tutela ordinária? É essa que a gente discutiu aqui já anteriormente. Essa aqui é a regra, né? Ordinário vem de ordem, vem de organização. Então, todo o processo ele fica subordinado ao devido processo legal, de forma a buscar satisfazer o interesse da pessoa, o interesse do autor, garantindo ao réu sempre o contraditório e a ampla defesa. Então, isso que a gente chama de tutela ordinária. Dessa maneira, somente após o acertamento do direito por decisão transitada julgada é que se tornam possíveis os atos de execução contra o patrimônio do sucumbente. O que isso aí quer dizer? Ora, uma tutela ordinária significa que o autor vai propor uma ação, que haverá necessidade de toda uma instrução probatória, ao final disso tudo haverá uma sentença, e quem perde um processo, quem se sujeita ao resultado do processo, a gente chama de sucumbente. Então, apenas após o encerramento de toda a tutela ordinária, o juiz dará uma sentença, e a partir dessa sentença é que, se o autor, se o vencedor quiser buscar o resultado, a satisfação do seu direito, aí ele vai entrar com o processo de execução contra o sucumbente. Isso tudo demora quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos? Depende. Depende de uma série de fatores para que isso venha acontecer. Considerando que o processo pode ter uma longa duração e sabendo de todas as dificuldades que existem nesse processo, porque tem que respeitar o contraditório, tem que respeitar a ampla defesa e por aí vai, o Estado criou algumas ferramentas que a gente chama agora de tutela diferenciada. Como o próprio nome fala, por que diferenciado? Que vai ter algo de distinto, algo de diferente. A gente começa a ver o processo de execução. Ele é uma tutela diferenciada. Por quê? Olha só, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Então, se a pessoa por acaso tiver um cheque, ela não vai precisar passar por todo o processo de conhecimento, petição inicial, citação, audiência. Ele vai direto para a execução. Ele já tem ali o direito garantido, já está caracterizado. Não precisa que o juiz diga qual é o direito. Aqui eu não tenho a abstração. Por que eu não tenho abstração? Porque já está materializado num cheque, num contrato. Então, já está pronto o direito da parte. Só falta o Estado entregar a ela. E ela pode buscar isso por meio do processo de execução. Outra tutela diferenciada que nós temos é o próprio mandado de segurança, que permite que a pessoa de imediato tenha garantido o seu direito. Por exemplo, se a pessoa concluiu um curso de direito, independe se ela pagou as mensalidades. Se ela terminou o curso, mesmo não tendo pago
nenhuma mensalidade além da matrícula, ela sim tem direito a colar grau. O que acontece? Se a faculdade, se a instituição de ensino lhe nega esse direito, que é certo, que é líquido, ela pode impetrar um mandado de segurança e conseguir o seu diploma mesmo sem ter custeado a faculdade. Eu particularmente não acho isso muito correto, não, né? Mas, enfim, o Estado assegura isso às pessoas. Eu parto do pressuposto que a gente só teria direito se a gente fizesse a nossa parte, mas o direito não pensa assim, né? Então prevalece aquilo que a legislação estabelece. Então, recapitulando, nós temos a tutela ordinária, que é a ordem, que é aquilo que é o cotidiano, que acontece todo dia. Eu tenho a tutela diferenciada, que permite, vamos dizer assim, alguns atalhos naquele procedimento, para que a gente não tenha algo tão demorado, para que possa ser algo mais rápido. Além da tutela ordinária, a gente tem a tutela de urgência. Até 2015, nós tínhamos o tal do processo cautelar. Ele desapareceu. Hoje eu tenho a tutela de urgência. Como o próprio nome fala, urgente, algo que não pode esperar. Eu trago aí um dos exemplos de tutela que nós temos, são os próprios alimentos provisórios. Ora, quando alguém entra com uma ação de alimentos, ela não pode esperar 2, 3 meses, 1 ano para uma sentença, para só depois começar a receber esses alimentos. Ela precisa desde já ter esse direito garantido. E como é que se consegue isso? Basta demonstrar o que a gente chama de fumus boni iuris, né, que é a fumaça do bom direito, é uma aparência de direito. Ora, se a pessoa tem um pai com um nome registrado no seu título de nascimento, é de se acreditar que esse pai seja responsável pelos seus alimentos. Está ali demonstrado uma fumaça do bom direito. Ou ainda, a mãe. Né? A mãe também deve alimentos. Se o nome dela está na certidão de nascimento, até que se prove em contrário, ele é pai, ela é mãe. Vão ter que arcar com esses alimentos. E não dá para esperar o final do processo. Deve ser feito de imediato. Ainda, além do fumus boni iuris, tem o periculum in mora, que significa perigo na demora. Exatamente aquilo que eu mencionei. Não dá para esperar 2, 3 meses, 1 ano para uma sentença. Eu preciso comer. Então, enquanto se discute se é devido, se não é devido, em qual valor é devido, o réu vai pagando a título de urgência esses alimentos até que o processo possa ter uma sentença final, uma sentença definitiva. Ainda se observou que a tutela ordinária muitas vezes não atendia a necessidade. A tutela diferenciada muitas vezes não atendia a necessidade. A de urgência da mesma forma. Então o Estado criou ainda mais 2 mecanismos. Uma é a tutela tutela sancionatória e a tutela inibitória. Basicamente, elas trabalham da mesma forma. O que são essas duas? As duas são mecanismos que estão à disposição do juiz para que possa fazer o direito de fato acontecer. Um dos exemplos seria essa questão aí que a gente sempre brinca, que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, o que é uma tutela sancionatória? Ora, se a pessoa não está cumprindo ou se a pessoa não cumpre as decisões do juiz, seja uma tutela de urgência, seja mesmo uma sentença, é possível ser imposto uma sanção. E essa sanção pode ser inclusive uma sanção financeira, para que a pessoa de fato se sinta, abre aspas, mais motivada a cumprir as suas obrigações. A mesma coisa acontece com a tutela inibitória. O que é a tutela inibitória? Uma forma de evitar que o ilícito também aconteça ou continue acontecendo. Também, via de regra, com imposição de multas pecuniárias. A gente tem, por exemplo, barulho de vizinho, barulho de animal. Nada impede que a pessoa proponha uma ação e peça uma tutela inibitória, ou seja, que a pessoa cesse o barulho até o resultado do processo, ou que peça uma tutela sancionatória. Se ela não cessar o barulho após a sentença, que haja a implicação de multa, a cominação de uma pena, uma forma de poder fazer garantir o cumprimento dos direitos. Bom, em tese, esse seria o tema que a gente preparou para a aula de hoje. Como vocês podem ver, o processo não é algo tão complexo.
é algo que vai de fato se desenvolvendo, tem algumas peculiaridades, mas nada que não seja superado, ok? Bom estudo a todos, não se esqueça de ler o texto e nós estamos à disposição no fórum para tirar as dúvidas. Vamos combinar que no fórum, nessa oportunidade, vocês mandem os questionamentos e eu vou respondendo a todos ali, tá bom? Muito obrigado e bom estudo a todos.